agora com vocês, Tom Mago. Olá, Augustin Cao. Se eu estiver pronunciando errado, você me corrija, por favor. Não, você tá certo. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Gente linda, povo da Terra-média, aqui é o Tom, do podcast do Tom Mago. Agora oficialmente transmitindo pelas plataformas de streaming do Facebook, YouTube e Instagram. Estamos, inclusive, pelo Treinando Humanidades, aqui direto e ao vivo. Eu estou com uma figura ilustre, um artista plástico, sob a minha ótica, fenomenal, e eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando esse mesmo meu pensamento em relação ao teu trabalho. Eu vou começar perguntando para o Augustin. Quem é Augustin Cao? É uma pergunta muito raro para as pessoas perguntar. Que é seu nome, que é normal, né? Agora, quem é Augustin Cao? Eu sou nigeriano, já está morando aqui no Brasil 10 anos, artista plástico, também sou mergulhador profissional. Eu sou uma pessoa que gosta da humanidade, como você já sabe, meus trabalhos só refletem o dia a dia essencial, o dia a dia de um humano mesmo. E eu gosto de falar que eu sou uma pessoa humilde e, cara, quero aprender mais. Que bom. Eu acho que isso é a essência da humanidade, é você estar sempre disposto a aprender mais, né, Augustin? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acabou de falar que você é também, além de artista plástico, mergulhador. Quem veio primeiro? Arte. Arte? Conta aí, como é que você veio para esse mundo da arte? Na verdade, eu não vou conseguir alinhar a história como iniciar a arte, mas eu sei que eu já comecei a desenhar já de início da minha infância. Eu já comecei a desenhar na rua, tipo na areia. Não tenho aonde eu veio. É difícil para meu pai, na época, comprar uma caderno de papel, pincel, lápis para desenhar. Mas ele, na época, ele não sabe que eu vou virar artista mesmo. Na rua, de brincar, eu vou ficar desenhando peixe, desenhando humano, todo mundo vai ficar parando, me olhando. Eu também não sabe, eu pensar que eu estou fazendo show. Eu decidi virar uma interesse na minha vida, todo mundo gosta que eu fiz. Eu chego no meu ensino fundamental, né? Como chama, na Nigéria a gente chama primary school, ensino primário, né? E eu lembro que eu ficar desenhando para nossos professores na sala de aula. Então, eu cresci desenhando sem saber quando eu começar a desenhar. Entendi. Então, você desde criança já exercia essa habilidade de desenho. E aí, quando foi que você resolveu vir para o Brasil? E se você veio para ser artista ou para ser mergulhador? Como é que foi essa história? Conta aí um pouquinho dessa dinâmica aí, para você chegar aqui. Na verdade, eu estou sobrevivendo com arte, eu não estou vivendo com arte. Duas coisas. Eu estava sobrevivendo com arte. Quando eu tinha 20 anos, eu não sei se eu gosto de ser artista mais, porque é difícil para as pessoas conhecer os dons, os talentos que as pessoas têm na época. Então, eu vi as pessoas fazer o sucesso de outras coisas no escritório, fazer as coisas. Artista tá difícil, não consigo criar uma plataforma de vendas para ser uma pessoa como artista, continuando doando meus trabalhos e continuando desenhando por si mesmo, não é por lucro mais. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer, ou qual tipo de profissão precisa de ser.
Mas, na verdade, no fundo, meu fundo, é para ser artista mesmo. O que eu fiz na época, na época 2020, 2000. Eu pensava que o futuro vai ser arte gráfica, já está passando desse futuro. E eu fui para a escola para aprender arte gráfica mesmo, nesse tempo, quase 23 anos atrás, ou 24 anos atrás. Isso foi na Nigéria? Na Nigéria. E eu comecei a aprender como desenhar com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Agora, na época, é novidade. E tentar para trabalhar com isso mesmo, não consegue. Não consegue trabalhar com isso. Eu lembro que eu comecei a fazer o bico, fazer a entrega de panfleto, desenhar um panfleto, fazer o cartão de visita, tal. Mas vivemos com isso, sobrevivendo com isso. Durante um tempo, tá tão difícil para mim, e para ter comida para comer, é difícil para mim na época. Como eu gosto de nadar, fazer exercício na época, um amigo meu me vê que eu estou nadando. Cara, você nada bem. A gente está precisando de uma pessoa que sabe nadar para contratar para virar assistente de mergulho. Que interessante. É aí eu virar um mergulhador. Começar a viver como mergulhador e artista. Mas esse começo como mergulhador foi na Nigéria? Foi na Nigéria, 2004. 2004. E aí você se tornou profissional, mergulhador? Se tornou profissional. O que acontece? Quando eu estava em 2008, eu tive uma oportunidade com um amigo meu brasileiro, argentino, ele mora aqui no Brasil, a gente trabalha junto nessa empresa. Ele dá um convite para mim para conhecer o Brasil durante o tempo que eu estava trabalhando com ele. Eu falei, cara, que legal, eu quero conhecer o Brasil. E o nome dele é Sérgio Garriga, e também outro amigo meu que é Luciano Barros e Cristiano Barros, tá bem? Que eu conheci lá na Nigéria. E ele me convida para conhecer o Brasil. E eu falei, cara, eu vou usar essa oportunidade para visitar o Brasil e fazer o curso de mergulho profissional. Porque na Nigéria a gente não tem curso de mergulho profissional. Não tem água para mergulhar, assim, água limpa para mergulhar, para fazer o passeio. Treinamento, né? Isso, passeio, treinamento de mergulho. E é a oportunidade que eu tenho com esse convite. Eu venho aqui no Brasil para fazer o primeiro mergulho profissional que eu vim aqui para fazer, é tipo PAD, mergulho de passeio mesmo. PAD, eu fazia até rescue diver. Uhum. Virar um rescue diver e voltar para a Nigéria. Surgiu outra oportunidade para me voltar para fazer de plataforma mesmo, curso de plataforma mesmo, para virar o mergulhador profissional. Por isso eu venho aqui no Santos, amar esse lugar, e eu faço o curso sossegado e voltar para a Nigéria. Não, eu quero voltar para o Brasil. Por isso eu voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil por duas coisas. Para morar, porque minha esposa que eu casei na época, antes de sair daqui, é brasileira. Eu pensei, vou voltar, casar com minha esposa, aí começar a construir minha família aqui. E também procurar um trabalho para fazer, que é mergulho. Infelizmente, o Brasil não tem mergulho para mim. O Brasil me oferecer o meu desejo como artista plástico mesmo. Perfeito. Então, vamos dizer assim, é um artista que aprendeu a ser mergulhador. Sim. Sem perder a essência de artista. Então, você desde criança já é um artista e o mergulho veio como uma oportunidade para, de repente, sobreviver do mergulho, ganhar dinheiro, para depois alimentar e continuar o sonho. Isso mesmo. Que legal, que legal. Agora, eu quero te perguntar algumas coisas que, para mim, são, assim, bem curiosas, essas questões, sabe? A gente fala da arte
E nós não temos, assim, vamos dizer assim, uma cultura de valorização da arte, uma valorização que seja suficiente para um artista sobreviver com dignidade. É tudo muito difícil no Brasil. É tudo... falando de arte no Brasil, é sempre uma guerra um artista sobreviver. E eu não estou falando só o artista nas artes plásticas. Eu estou falando o artista de forma geral, sabe? Todas as expressões humanas da essência do ser humano, como a arte plástica, né? As artes visuais, como a arte da literatura, a arte da música, né? A arte da poesia, a arte do amor. Viver da arte é sempre um desafio. Para a maioria das pessoas, eu acho que é um desafio. Viver da arte para você, hoje, você vê isso como possível? Viver da arte? No status que você chegou, hoje, na atualidade, diante de tudo que a gente está acontecendo, tá? Inclusive, aí pensando na inteligência artificial, que é uma questão bem interessante para falar da arte no Brasil e no mundo hoje, né? Como é que você vê isso? Questões da arte geral é difícil, porque é um mercado que é bem competitivo. Até as pessoas que não têm esse dom querem entrar. Hoje, o mercado de arte geral, músico, arte virtual, arte contemporânea, qualquer tipo de arte performance, qualquer tipo de arte hoje, agora já vira alguma coisa de nepotismo, como chama? Você conhece uma pessoa que vai conhecer outra pessoa que vai indicar você. Agora, para você, um talento como mesma coisa como futebol, tá bem. Uma pessoa que tem mesmo dom de arte precisa trabalhar 4 vezes mais para alcançar aquele posição de ser artista. Se foi músico, que foi arte, que foi até arte comum, qualquer tipo de arte, de talentos. Então, também eu creio que esse dom também tem espaço para a pessoa viver. Se você tem desejo para ser isso, é para você, é para as pessoas continuar e investir dentro do que é atual do mercado. Por exemplo, você falar uma coisa que é muito importante. Eu sou uma pessoa, eu falar isso, eu gosto de aprender. Quando eu estou no lugar e eu vi que já tendo algumas coisas atual, eu gosto de ver o que é atual nesse momento. O que as pessoas procuram nesse momento, tá? O que eu posso inventar para se encaixar. Você procura sempre se atualizar. Atualizar. Né? Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Por quê? Porque a arte tem movimentos. A primeira fase de arte, a gente sabe que a arte é ressonância, quando a arte começar, todo mundo quer fazer a arte perfeito, a arte virar uma arte, se você não sabe fazer a arte bem figurativo, as pessoas, você não é artista. Depois, a arte crescer por impressionismo. Quando a arte crescer por impressionismo, as pessoas, artistas na época, tipo Monet, tipo Van Gogh, começar a crescer também, atualizando dentro de arte. Depois do impressionismo, você começar a ver abstratos, que é distorção de arte. Até dentro da música, vocês têm tudo isso, tá? Você começa a ter abstratos. Abstratos começam a surgir dentro da arte, artista e mercado de arte começar a mudar. Hoje a gente, no ano 80, a gente vê a arte pop art. O que é pop art? Precisa entrar a arte com computador e serigrafia e qualquer tipo de maneira para facilitar a arte. Tá? As pessoas que começaram a pop art começar a criar outra plataforma. Hoje, a arte já desenvolver, entra outro novo tipo de mercado, que, na verdade, arte de manual está saindo. Deixa eu só fazer esse corte agora. Você falou que a arte manual
está acabando ou está indo para, vamos dizer assim, está sendo reduzida a utilização da arte manual, aquela arte expressiva que é feita com as mãos, autêntica. Você acredita que se o artista continuar insistindo em manter a sua identidade com essa arte manual, que não, um artista que de repente não tenha aderido a essas novas modernidades tecnológicas, ele tende a ser ultrapassado ou a ser esquecido? Ou você acha que tem espaço para todas essas formas de expressão? No futuro que a gente está vivendo hoje, você precisa ter as duas manhas. No futuro que a gente está vivendo hoje, as duas é muito importante. Não tem uma que é melhor do que o outro. Por exemplo, hoje as pessoas que não sabem desenhar, conseguir entrar dentro de Midjourney e criar coisa com código. Vai ser feito. Bonito. Ele vai levar para o lugar, imprimir. E vai ser feito muito bonito. Se ele não quer imprimir, ele pode contratar um artista que tem dom por isso. Agora, ele vai usar artista que tem o dom para criar a imagem que ele criou, que tem autorais essa imagem. Então, artista virá tipo pedreiro do arquiteto. Entendi a tua metáfora. Tá entendendo? Entendi perfeitamente. Claro. Artista virá o pedreiro para arquiteto. Então, o que artista precisa começar de pensar sobre isso hoje é começar de se envolver dentro dessa maneira, porque muitas pessoas que estão usando aí hoje, muitas pessoas não entendem o profundo do arte manual. Eles não entendem. Então, se você que sabe desenhar na mão, e você tem habilidade para criar também pela tecnologia, você é como chama, patamar em outro nível. Tá. Você se eleva enquanto profissional. Quando você domina essas várias ferramentas, você é isso que artista hoje precisa de viver. Porque, por exemplo, muitos anos atrás, quando a gente descobriu o telefone, muitas pessoas não acreditam que celular, todo mundo tem celular hoje. As pessoas pensam que, cara, é perigoso. Hoje, as pessoas não estão vivendo com o celular mais, é dentro do bolso. Vou falar uma coisa que é real, é risco para artista ficando, afastando com essa realidade. É realidade que está para ficar. 20 anos atrás, 25 anos atrás, Adobe criar Photoshop para manipular a imagem. Então, aí já foi criado muitos anos atrás. Sim. Você tem razão. Já foi criado muito. Artistas não olhar essas ferramentas 20 anos atrás. Porque se a gente olhar por 20 anos atrás, se a gente está dentro desse ferramenta 20 anos atrás, a gente não vai ter medo do que o futuro da arte vai ter. Entendi. Então, o artista que se atualiza, o artista que já teve contato e já aprendeu a usar ferramentas que já estavam disponíveis há 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a inteligência artificial talvez não assuste tanto, né? Mas para aqueles que ainda resistem à modernidade, à tecnologia da informação, à tecnologia da comunicação, esses artistas terão grande dificuldade e assim, não se colocar no mercado, mas em sobreviver da arte, né? Eles terão essa dificuldade. Pelo menos é a visão que eu tenho. Aí eu quero fazer uma pergunta para você agora, que eu acho que é relevante. Mas antes eu vou agradecer aqui. O pessoal da Black Laser entrou, está dando aqui um oi. A Neuza, ela colocou assim, Austin, tem brilho nos olhos, amo o que faz. Olha só, está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Alex Ponciano também. Alex Ponciano é um chargista, um artista, cartunista, bem conhecido nosso aqui, amigo também. O pessoal está dando aqui boa tarde e tal. O Seri também, Seri é um ilustrador, conhecidíssimo, amigo, já esteve aqui conosco,
um artista também fenomenal, fora de série, e estamos nesse movimento. Então, eu quero perguntar para você, com esse olhar de que, para algumas pessoas, a arte é dispensável. Para outras, a arte é a essência da vida. Eu particularmente, que a arte é a forma mais autêntica de expressar o humano que somos, não é? E eu vejo isso através dos registros históricos. As pinturas rupestres, por exemplo, a gente só teve conhecimento de como esse povo vivia há 24 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, porque eles deixaram registros artísticos nas paredes das cavernas. Então, eu acho que a arte ela tem uma série de funções, mas, essencialmente, a arte nos faz humanos. E eu acho que é isso que faz com que a gente ainda insista, principalmente os artistas, ainda insistam, porque aquilo é da essência dele, ele não consegue se ver sem isso. Aí eu pergunto para você, na tua ótica, para que serve a arte? No fundo, humanidade, os primeiros trabalhos que o humano precisa aprender a fazer é arte. Por que falar que é arte? Você vai para a escola, o que você for ensinar para fazer? Para escrever. Você começar a desenhar. É arte, né? Sim. Até desenhar o alfabeto, né? A tua língua. É isso que eu estou falando. É arte. A primeira coisa que você começar a fazer é arte. Pega uma criança hoje e dá um lápis e só mostra para você o que você está fazendo. Primeira coisa que nós precisamos saber é arte. História, hoje que a nós vai ver, eu sempre desenho meus trabalhos, é feito com traços ancestrais que contam histórias humanas. Eu fiz alguns trabalhos onde eu consegui cantar e também contar a história das pessoas, através do que ouve ou imagina sobre as situações. Entre isso, a importância da arte para a humanidade é, em primeiro lugar. Vou falar por que em primeiro lugar. Os olhos que nós temos, eles não interpretam a coisa com digital, eles interpretam tudo em formas, cores e linhas. O que é a forma, cores, linhas para arte? É o fundamental de arte. Por exemplo, antes de produzir um copo, as pessoas que produzem isso é quem? Como chama em inglês, pottery, português, a pessoa que faz o vaso. É um ceramista. Ceramista é artista. Tá? A ceramista pega a lama, começa a pensar o que eles querem criar, e eles criam o quê? Com figurativo, um caneca. Constrói primeiro na mente, na imaginação, no cérebro, e através das mãos põe a forma. Porque as primeiras instruções, tecnologia que nós precisamos pensar sobre isso, a ancestralidade já nos ensinou como sobreviver com essas coisas. A gente desenhar muitas coisas na nossa cabeça, mas a gente não sabe que a gente tem um poder de criação. Por exemplo, você vai para a caverna antiga, você vê os ilustros de animais na parede. Eles não só colocar aqueles ilustros de parede por causa que eles querem para nós, eu você contar história para nós. Não. Ele colocar muitas dessas coisas para contar para as pessoas que vai entrar aquele parede, que uma pessoa já viver aqui e passar essa situação. Mas hoje a gente vê isso como uma ilustração de sobrevivências. Nos nossos antepassados. Então, como a arte nos ajuda hoje? Sem arte não há tecnologia. Sem arte não há tecnologia. Sem arte não há
qualquer tipo de mecânico hoje que não está pensando em dinheiro. A primeira engenheiro que cria muitas coisas, Leonardo da Vinci, ele é o quê? Ele é artista. Então, a essencial de arte não tem como a gente tirar no parte de humanidade. Não tem como. Por isso, eu falo essas coisas. Para artista sobreviver nesse tempo, a humanidade vai continuar precisando de arte. A humanidade vai continuar precisando. Mas, como você vai sobreviver com arte? É isso. Por quê? A arte que tem valor hoje, a arte que as pessoas no passado conseguiram lutar. Vamos colocar Van Gogh. Van Gogh. Quando o Van Gogh está trabalhando com arte na época, ninguém conhece ele. Tá? Ele não sobreviveu de arte. Ele não vive de arte. Ele só fica sobrevivendo com arte. Mas a arte dele encaixar do modernidade, de procura de arte de modernidade hoje. Porque na época, quando o Van Gogh está fazendo arte, na época, é arte de ressonância. Todo mundo quer uma arte bem figurite. Bem figurativo, bem real. Realistas. Mas Van Gogh está fazendo impressionismo em outro nível. Que ninguém conseguiu encaixar. Na época não se compreendia, não tinha esse olhar, isso, né? Não tem. Mas depois do tempo de Van Gogh, começa a ter um valor de se procura. É isso que a gente tem hoje. O arte hoje é para criar o que as pessoas vai precisar para amanhã. É isso. E aí continua, né? Hoje o artista, para sobreviver de arte, a gente pode usar essa brincadeira. Ele tem que ser muito artista, né? Para sobreviver da arte hoje. Muito. Sabe por quê? Quantas artes estão no museu hoje? Se você vai para o museu, tem milhares de cópias de arte. Como você vai conseguir encaixar de muitos artistas mundialmente? Você precisar, não é somente se trabalhar para se mostrar, você vai trabalhar, você precisa ter uma alta performance, você precisa ter um conhecimento habilitado e também precisa correr atrás. Porque cada dia você tem várias tipos de técnica de arte. Eu não vou falar que minha técnica é melhor. Mas o que as pessoas estão procurando pela arte é que é importante. O que está no mercado que as pessoas estão procurando. Se, por exemplo, o São Vicente, hoje em dia, se a gente olhar até Santos, se a gente olhar por mais ou menos 10, 20 anos atrás, a artista fez sucesso. Artista fez sucesso, porque tem um nome. Quando você está artista, as pessoas têm valor para você. Vocês conseguem encaixar as pessoas quando te procurar, você vendeu obra com dinheiro bom. As pessoas falam, cara, esse é artista, você tem respeito. Hoje, por isso eu falo para 20 anos atrás, quando a Adobe criar o Photoshop, a arte começa a decair. Porque as pessoas podem levar a arte, colocar no computador, fazer manipulação, imprimir, enquadrar, pronto. A tecnologia já reduziu, mas assim, o que eu vejo também, eu não sei se você concorda com isso, e, aliás, você já até falou que o artista, ele para sobreviver, não sobreviver, para ele ter uma condição digna, vivendo bem do seu trabalho, ele precisa dominar as tecnologias também. Sim. Porque ele não pode ficar só no artesanal, por exemplo, né? Não que seja melhor ou pior, mas são ferramentas que, se ele não aprender a usar, ele vai ficar para trás. Porque tem muita gente produzindo coisas incríveis, e hoje, com a internet, você tem acesso a muitos profissionais, muitos artistas muito bons também. Agora, se o artista ele não se atualizar, ele vai ficar para trás. Se há 20 anos você conseguia vender bem uma obra de arte artesanalmente feita, com toda aquela, né,
aquela tua história, aquela narrativa na tua obra. Você disse que quando a tecnologia trouxe ferramentas para você produzir cartazes, produzir material gráfico, publicitário, aí o artista já começou a perder. Só que, ao mesmo tempo, os que se atualizaram tiveram uma nova oportunidade de mercado. É isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando a tecnologia começou a surgir nessa época atrás, artista que começar a conhecer isso, começar a buscar manipular imagem para transferir na tela. A artista começar a ter uma ampla visão para fazer uma criação, manipular 3, 4 imagens, para ter uma visão pronto, que não é dentro do pensamento mais, é o pensamento já está no papel, imprimindo, e para ter referência, para ter uma criação pronto. Esse ajudar a artista para fazer uma produção bom. Agora, antes disso, esse tempo, fotografia. 1960, antes Adobe criação, fotografia traz também uma ameaça para o artista na época, porque artista sempre desenha rosto, ao vivo, as coisas, as pessoas têm valor para o artista é tipo um mago. Hoje, quando a fotografia chegar com Kodak, quando o Kodak, você sabe, Kodak vinha e trazia aquele, como chama? O foto sai no baixo. Esqueci o nome. Isso, aquele automático. Então, o que as pessoas fazem? Ninguém quer o artista mais, porque a tecnologia está pronto para revelar a foto e as pessoas... Mas o que a arte faz, que tecnologia não consegue fazer? A arte deixa as coisas em legado para outras pessoas viver. Por exemplo, a Mona Lisa. Vamos para Mona Lisa. Leonardo da Vinci criou Mona Lisa. Hoje todo mundo quer ver o Mona Lisa. Se na época o fotográfico já tivesse lá na mão dele, né? Na mão dele. De repente ele ia fazer obras de arte na fotografia, porque o cara era bom. O cara era o cara, né? Ele é matemático, ele é engenheiro, ele é tudo. É verdade. Talvez a gente não tivesse a Mona Lisa que nós temos hoje, né? Sim. Mas talvez uma outra Mona Lisa. Mona Lisa vai ser. Mas ia ser sempre uma Mona Lisa. Mona Lisa vai ser sempre uma Mona Lisa. Porque Leonardo na época é o referência de tudo. É verdade. Ele era excepcional, sempre foi. Ele era incrível. É isso. Então, para nós, como artista de hoje, eu não estou no muro. Tá? Eu sempre estou com um artista. Eu gosto de... Você sabe que eu faço as coisas com minha mão. Sim. Se eu pegar as coisas, eu desenhar todas as coisas perfeito como quero desenhar. Mas também o risco se eu, quando chega a 20 anos depois, agora já está com idade, um jovinho vai voltar, eu não vou conseguir trabalhar, competir mais com essas pessoas, porque eu sou velho, eu vou sair no mercado por causa de habilidade que eu consigo fazer hoje. Eu tenho que falar algum. É perigoso. Aí. É muito perigoso. Por que eu falo que é perigoso? Se, por exemplo, hoje, a arte de hoje, as minhas artes, eu até hoje, em computador, aí não consegui criar. Esse é fato. Aqueles traços que eu estou fazendo, eu já faço o código, fazer pesquisa se o computador vai conseguir fazer aquele, não consegue. Espera um pouquinho. Você está dizendo que a arte que você faz, que eu conheço particularmente, muita gente conhece o teu trabalho, porque você já participou
de várias exposições com um trabalho incrível, onde você traz uma história de ancestralidade das tuas origens, do teu povo, né? Porque você é um africano, você é da Nigéria, você tem toda uma história, né? E você traduz isso nos teus traços e que você tentou, através da inteligência artificial, elaborando, e você fala inglês, né? Sim, sim. Você fala inglês, então a dificuldade, inclusive, para se comunicar com a inteligência artificial é aprimorada, porque Sim. quando você usa um tradutor, quando você coloca os prompts em português, talvez você não tenha uma comunicação tão eficaz como aqui quem consegue pensar em inglês. Sim. Você disse que tem tentado para chegar tão próximo possível do que você faz hoje e você não tem conseguido. Não consigo. Então a tua arte é praticamente impossível por enquanto. É isso, é a palavra isso. Por enquanto. Palavra isso. E você tem medo que isso possa acontecer e a inteligência artificial, qualquer pessoa com a inteligência, começa a produzir arte como a que você faz, por exemplo, hoje, com essa facilidade que a inteligência hoje permite, ou você acha que vai ser ainda muito difícil para alcançar a essência do que você faz, trazendo toda essa forma artesanal de trazer a história dos teus ancestrais, essa arte que você produz? Você acha que isso está difícil? Está longe? Está longe, está bem... Não é muito possível assim. Vou explicar. A artificial inteligência, ele trabalha com algoritmo. Sim. Algoritmo. É calculação de formas, ponto. Agora, quando eu estou desfazendo os traços, não é tipo pintar em forma que já foi registrada por várias cores, tons e códigos. Mas aqueles traços, como é umas traços irregular, não tem forma, não tem aonde, não tem parada, vai para cima, vai para baixo, faz o curva, faz o baixo, não tem lugar. Se você já seguir você já viu meu trabalho. Sim, conheço. No meio eu tenho uma arte pronta, mas o meu trabalho não é o meio, é aquele... O traçado todo, né? Traços no radar desse trabalho que eles não conseguiram fazer. Eu fui criar algumas artes africanas pelo algoritmo. Sai muito legal, bacana. Mas ele está querendo colocar se eles vão conseguir fazer meus traços. Sabe por quê? Se uma pessoa que já conhece o meu trabalho, pelo vários registros dele pela internet, e algoritmo, conseguir ver como eu estou fazendo meus traços. Por isso eu não uso meus traços pela internet. Eu uso meus traços na mão. Deixa pronto. Você só não mostra você fazendo. Não, então, para algoritmo, internet não roubar também. Por isso é eu. Você está se protegendo da inteligência artificial. Isso, então precisa ter sabedoria também. Porque, vou falar uma coisa, depois, hoje, vou falar uma coisa, a gente não conseguir ter diferença de arte real e arte artificial inteligência mais. Alguma pessoa pode pegar uma arte, pega e fazer. É como arquiteto e pedreiro. E fazer como a pessoa falar, cara, esse arte é de inteligência artista que criou. Mas o auditoral não vai por aquela pessoa. Ele vai falar que aí pegar com várias situações, várias artistas e jogar junto para você criou. Então, você não tem todo direito para aquele arte. Agora, se você criar a sua estilo de arte e a pessoa conseguir te conhecer com aquele estilo de arte, agora você já abriu um espaço para outros se seguir. Até a artificial inteligente vai te colocar como uma referência daquele arte. Então, e hoje, vamos supor,
se eu colocar lá, eu elaboro um prompt para a inteligência artificial produzir uma obra com referências africanas, com temas africanos, levando em consideração a técnica utilizada por Augustin Cao. Ele não vai achar. Não vai achar? Não. Não vai achar. Não vai achar porque você, vamos dizer assim, não colocou essas referências, não está na internet? Não. Entendi. Se, por exemplo, eu começar a fazer várias exposições, tá? Mundialmente, as pessoas começarem a ver meus traços. O problema é se eu começar a colocar os meus traços pela internet, tá? E um artista conhecido, bem conhecido, ver aqueles traços e começar a fazer a mesma coisa, o que acontece com meus traços? Entendi. Quer dizer, se alguém vê o teu trabalho e é um artista habilidoso e ele começa a imitar os teus traços e coloca isso na internet e, de repente, aí meus traços já foram para outros autorais. Então, em vez disso, eu preciso guardar o que é meu criação, porque eu não vejo quem está fazendo o mesmo tipo de traço que eu faça. Tá? Eu não vejo tudo mesmo tipo. Tem várias pessoas a fazer esse traço mesmo, mas o meu tipo de traço que eu estou fazendo. O teu é impossível agora, por enquanto, que a inteligência artificial se aproprie do teu estilo, é isso? Do teu traço. Meus traços. Dada a aleatoriedade que você produz. Isso. Entendi. Porque tem uma coisa que chama line art. Se você, pelo artificial inteligente, criar alguma arte com line art, forma tal, ele vai criar o line art para você. Mas não vai ser o que eu estou criando. Certo. Não vai ser. Entendi. Então, por enquanto, você acha que está protegido? Por enquanto. Até uma pessoa comprar minha obra e leva a produzir, fazer o cálculo. Agora é interessante. Você acha que... Porque que a gente vê muito na internet hoje? A gente vê muita gente produzindo vídeos, criando arte. E aí virou moda. Isso está espalhado pela internet. Então, a pessoa chega lá, pega uma tela e joga tinta de qualquer jeito e vai colocando cor sobre cor, espalha tinta, borra, chuta, sei lá, pega uma vassoura, espalha e mostra aquilo lá, é a arte dele. Tudo bem, é a arte dele. Então você acha que se você fizer um filme fazendo o traço, como você produz a tua arte na internet, você corre o risco de ser copiado, é isso? Não. Porque aquele que você vê no vídeo é só uma de 1000 coisas que consegui produzir sem aquele vídeo. Porque não é somente os traços, você sabe isso. Sim, tem toda uma história, um conteúdo tem uma semântica em cada obra. Tem algumas coisas que contam aquele Você conta a história com aqueles traços. Então o traço é muito mais que um traço. É muito mais do que esse traço. É uma história. É uma história, é uma linha de trajetórios. Certo. Você traz linha do tempo, você navega pela ancestralidade. Só navega no inocente, pensando o que aquele pessoa passando sem sabia, colocar as lutas das pessoas, eles carregar um saco de semente, colocar um ícone de semente aí, as pessoas estão passando essas lutas, ele é uma cor de esperança, vários ícones que vai ligando com os traços. Agora, se você falar, cara, eu quero fazer a mesma coisa que a Austin faça, eu preciso te ensinar, né? Como pensar de maneira que eu pensasse. E você acha que é possível alguém pensar como você pensa? Sim. Mas se a gente levar em consideração que o que você pensa é a tua história, é o que você viveu, vivenciou, como você experimentou a vida, é a tua experiência lá na Nigéria, naquelas situações de dificuldades, com toda a história que você ouviu dos seus antepassados. Então, isso é que constitui o Austin hoje. Sim. Não é? E é através desse conteúdo que você expressa na tua arte. Sim. Você expressa esse conteúdo. Sim. Então,
se alguém vier a copiar, vai copiar algo ou vai imitar algo que você já tenha A produzido. palavra é isso, imitar. Certo. A palavra é imitar. Por exemplo, ele vai imitar meu trabalho para criar uma história deles. Tá entendendo? Entendi. Eles vão imitar meu trabalho, meus traços, para criar a história deles. Ele não vai saber contar a mesma coisa tua que história. eu estou contando. Entendi. A tua história. Então, por exemplo, quando o Pollock, vamos com o Pollock. Sim. Quando o Pollock começar a fazer o... Respingar, pisar na tela e fazer aquilo que ele fazia para criar aquelas coisas incríveis. Na época, a pessoa fala, que isso? Hoje, todo mundo quer fazer a mesma coisa. Tá cheio de gente fazendo isso na internet. É isso, assim, fazer a mesma coisa. Eles nunca vai ser o Pollock. Pollock é Pollock. Uhum. Porque tudo que vai fazer isso é referência de Pollock. E você está falando aquele pessoal que está espalhando as coisas. Por que eles não viram uma referência? Porque muitas dessas pessoas ele pegam principalmente Pollock e vários artistas que começaram com esse tipo de trabalho. Então, não é a criação dele. É imitação de uma obra de arte que já foi feita. Interessante, essa questão da imitação, né? O artista, assim, um grande número de artistas, o que eles começam fazendo o quê? Imitando a natureza. Ele vai olhando que ele se depara com a natureza, as paisagens, as flores, as frutas, os frutos, os animais, e ele vai reproduzindo isso, não é? Então, alguns artistas têm essa pegada de olhar para a natureza e colocar na tela. Meio que, talvez não seja a palavra adequada, mas que fotografando a natureza e sob a habilidade dele reproduzir isso numa tela. Uma coisa é você reproduzir a natureza, sob a sua ótica, sobre como você enxerga, né? Outra coisa é você colocar na tela aquilo que está dentro de você, que é a tua experiência passada por vários filtros. O filtro daquele Austin que teve dificuldade para se alimentar quando criança na Nigéria. O Austin que escutou as dificuldades que seus pais, avós passaram por todas aquelas situações de um continente com grandes dificuldades, né? Econômicas. Sim. E aí o Austin pega tudo isso e aquilo que ele escutou dos seus antepassados, dos seus avós, seus pais, seus bisavós, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele sentiu, que ele sofreu, e o Austin pega isso e, usando toda uma habilidade única, que é sua, o seu jeito, transfere isso para uma tela. É isso que você quer dizer. Ninguém nunca vai conseguir copiar o Austin com essa inteireza, com esse conteúdo. Eles podem até imitar, mas copiar não. Fazer o que o Austin faz, ninguém vai fazer. É isso que você quer dizer? Isso. Esse é vou para você entender melhor. Você é seu Washington. Mas uma pessoa te conhece como Tom Mago. Quem consegue ser a mesma coisa a você? Não. Você é único. Perfeito. Pessoas que conseguem ser mais ou menos de você é seu geração, seu filho, o seu pai. Geneticamente falando. Agora, mesma coisa com a arte. Por isso, artista, você conseguir diferenciar artista de um para os outros. Porque traços e tom de cores, a emoção, a pensamento, lutas. Tudo conta de cada traços que foi. Outra coisa que eu vou falar. Se uma pessoa quer imitar meu trabalho, essa pessoa pode melhorar, mas não vai ser igual.
pessoa pode melhorar, mas não vai ser igual. Pessoa que sabe o original vai falar, cara, tá bonito, é tipo da Austin, tá? Porque é uma referência. Picasso, vamos para o Picasso. Antes de Picasso virar um Picasso, ele desenha muito bem. Eu vi o trabalho de Picasso de pintura real. É muito linda. Hoje, os trabalhos de Picasso de realismo, ninguém compra. Porque ali, quando ele estava desenhando realismo, não é Picasso. Não é ele. Ele está usando referência de ressonâncias. Referência de escolas. Tá? Que ele foi ensinado. Depois que ele começar a surgir com o cubismo, tá? A essência dele, as pessoas começaram a ver, cara, esse é o cara. De Picasso. Esse é Picasso. Então, a mesma coisa com a arte. Fala sobre isso, vamos entrar isso também pela música. Hoje a gente tem música, todo mundo está falando sobre Roberto Carlos, por exemplo, secular. Uhum. Quem canta a mesma coisa com o Roberto Carlos? Tem muitas pessoas cantando. Mas não é a mesma coisa Roberto Carlos. Você sabe a voz do Roberto Carlos. Mas o que é a diferença com música Roberto Carlos com outra parecida? Instrumental pode ser semelhante, mas a voz da música não vai ser igual. Não, o timbre é único. A voz é única, o timbre é único. É É uma identidade, né? É isso. Então, vamos lá. A identidade de Austin, ela é irreproduzível. A identidade, a tua identidade enquanto artista. Aquele teu jeito de fazer, né? Aquela forma. Então, você acha que aí a inteligência artificial ainda não chegou a pegar essa essência, conhecer você, porque a inteligência artificial, do jeito que ela é alimentada, com todas as referências e tal, ela vai aprendendo, e a cada momento em que ela tem mais informação, ela vai melhorando, ela vai aprendendo. Será que ela vai, na sua opinião, será que você acredita que a inteligência artificial vai chegar a conhecer a tua essência? Eu digo tua, porque nós é que estamos conversando aqui nesse sentido, mas eu digo de vários artistas, né? Já existem, inclusive, processos, a empresa, a OpenAI, se não me engano, está sendo processada por vários autores, escritores americanos, uma associação de escritores, acho que várias até, estão processando em relação aos direitos autorais. Por quê? Porque se apropriaram de conteúdo para treinar a inteligência artificial. E aí eu digo, será que um dia não vai ser possível treinar uma inteligência artificial para capturar a essência dos artistas que, de repente, sejam importantes naquele momento, naquele mundo, naquela época? E aí o Austin também entre nessa e, de repente, a tua essência vai ser capturada pela inteligência artificial? Agora, você está falando uma coisa que agora já está na real. A gente tem VR, a gente tem AR. O que é AR? VR é virtual, realidade. Realidade virtual. Sim. AR é a realidade aumentada. AR é que consegui fazer isso. O que é AR? AR é uma pessoa, a empresa vem para mim e fala, Austin, a gente quer comprar uma obra de arte, a gente quer te pagar para você criar a sua identidade dentro da inteligência. A artificial inteligência. Ele colocar óculos, colocar alguma coisa, equipamento, eu vou fazer as minhas obras e a inteligência dentro do máquina ou dentro das coisas, a inteligência vai ficar calculando todos os meus traços e continuar de fazer, de gravar. Eu vou fazer mais ou menos 10 tipos de traços. Eles vão gravar o argumento, vai gravar, começar a fazer uma simulação de várias séries dessas coisas. E como ele me pagou para criar,
Agora eles conseguem produzir em várias formas. Porque é eu que deixar. Certo, certo. Você foi contratado para para fazer isso. Para fazer isso. Aí tudo bem, aí tá. Mas quando a inteligência artificial ou as empresas que trabalham com isso não pagam, simplesmente se apropriam do que está no mundo, do que está na internet, alimenta esse. Agora você está falando uma coisa que eu começo a pensar agora. Eu precisar pegar meus traços e Registrar? Não é registrar. É que é difícil você pensar em português ainda. Estou pensando em inglês ainda. Pensa em inglês, fala em inglês também, não tem problema, ou alguma coisa, porque vai ficar mais fácil de você reproduzir. Patente. Patentizar. Patentear. Patentear o teu mecanismo de produção dos traços específicos. Mas isso é muito difícil, você ter patente sobre isso. Não, patente, por isso mas um artista, sabe, a gente chama como? A gente para autenticar, a palavra é isso. Para artista é para autenticar. Autenticar o teu mecanismo de produção de dos arte. Traços e tal. Então, também dá para patentear. Eu acho que é difícil. Não, eu colocar... Eu acho que o sistema é meio complicado. Não, isso. Se eu colocar com algoritmo, dá para patentear. Eu te confesso que aí eu já não posso falar muita coisa, não. Porque eu acho que, pela lei de patentes, talvez seja um pouco difícil isso. É difícil. Eu acho que é um muito pouco caro. difícil. É muito caro. Não é essa questão de ser caro, não. Eu acho que é de demonstrar que é sua. Que isso é uma produção autêntica sua, de maneira que possa lhe garantir o direito sobre produção dessa forma, entendeu? Os traços e tal. A obra pronta é fácil, mas patentear os traços, a forma como você desenha, porque é muito difícil dizer que as outras pessoas já não fazem isso naturalmente, entendeu? Não, porque depois que começa a fazer, chega no contexto da obra. E aí sim, pode garantir para você o direito autoral, porque aquilo foi produzido. Mas a forma de riscar, eu acho que isso é difícil de patentear. Eu não tenho ideia disso, dessa possibilidade. Eu sei o que você está falando. Registrar é outra coisa. Patentear é muito ligado com mecânico, ou a obra pronto, que ninguém já fez. Ou que fez, ou que é uma melhoria, ou tudo tem formas de registros, né? Registrar as patentes. Sim, patentear não é diferente. É isso, eu sei o que eu tive, mas o que dá para fazer é direito autoral e autenticação. Eu tenho assim, aqui, só para a gente ir caminhando aí, para de repente a gente chegar no fim dessa conversa. Eu tenho vários conhecidos aqui, cartunistas, e eles têm traços individuais próprios muito interessantes, né? Aqui eu tenho o Cadu, a gente tem o Alex Ponciano, o Seri, o Dodô, né? Nós temos o Padrão, são cartunistas, pessoas incríveis, conhecidas e assim por diante aqui. Assim como nós já tivemos, Angeli, entre outros. Eles têm os traços, a sua forma de desenhar. Mas a garantia do direito autoral é a peça pronta. É a obra, aquilo que eles produziram. Porque é muito difícil você garantir direito autoral sobre a forma como você faz. Isso é meio complicado. Então, a tua obra, ela é garantida. É uma produção do espírito. É um direito autoral que você tem. Independente de você ter registrado, se você provar que aquela obra é sua e já foi produzida por você e tal, você tem esse direito garantido. Agora, a forma como você faz, o mecanismo que você utiliza, eu acho muito difícil. Eu acho que eu desconheço se é possível garantir o direito autoral sobre a forma como você faz. Talvez em outros processos e tal, em outras garantias, possa até ser possível. Mas eu digo para você, eu pergunto até para você, independente de tudo isso, de todas as dificuldades, esses meandros, a questão da inteligência artificial, hoje é possível viver da arte que você produz?
é possível viver? Você tem essa tranquilidade de que, fazendo as exposições que você faz, colocando as tuas obras para serem vistas, divulgando o teu trabalho na internet, hoje, no Brasil, é possível viver de arte? Se eu falar que não, eu vou mentir. Se eu falar que sim, tá bem, eu estou mentindo. É difícil. A palavra é isso. Não é que se é impossível. Não é impossível. É possível. Mas é difícil. Por que eu falando isso? Como eu falei para você, eu estava sobrevivendo com a arte. Hoje, eu estou tentando para viver com arte. A questão é como você está vivendo com a arte. Vou explicar. No início, a gente falasse que eu sou mergulhador. Eu para viver com arte, eu preciso procurar outra atividade. Porque quantas pessoas que vai comprar o trabalho, que vai pagar aluguel, que vai pagar a escola das crianças, que vai sustentar a família, a fazer as coisas? É difícil. Mas se artista que está ouvindo aqui, você tem desejo para ser artista mesmo, você precisa fazer outro tipo de trabalho e começar a investir no seu arte. Por isso, eu falar sobre investindo com outra coisa dentro da arte, atualizando. Por que falando isso? O tempo voar. Quando você está colocando, eu sou artista, eu sabe desenhar. Amanhã, aquele desenho pode virar uma coisa passada. Agora, como eu vou falar que pode viver como artista hoje? Hoje, eu consegui falar assim, durante o meu tempo de trabalho como mergulhador, eu começar a investir por minha arte, comprando os maquinários, comprar computadores, programas, Corel Painter. Corel Painter é um programa de software que você consegue usar caneta para desenhar umas coisas prontas. Eu colocar algumas coisas que eu fiz pelo meu Instagram. Começar a desenhar, não é somente desenhar com pincel. Sim. Você consegue usar essa ferramenta para desenhar e criar seus traços. As pessoas sabem aonde os seus traços vêm, e é você que fez feito, não é artificial inteligência que fez. Então, você consegue fazer isso, as pessoas mostrando para a pessoa que você que faz. Tá bem usando essas ferramentas que você tem, por exemplo, criando outras as coisas úteis. Sei, dando utilidade à arte. A utilidade, não que a arte não seja útil nesse sentido, mas colocando em utilitários coisas que as pessoas possam pegar, se apropriar, usar, colocar numa prateleira, vestir uma roupa, né? Entendeu? Entendi. Agora você colocar a sua arte por utilidade. As pessoas que, por exemplo, você vai vender uma obra de arte, eu quero ver a Van Gogh para vender 10 milhões de obra. Eu falo, você vai continuar a sonhar. É sonho. É sonho, você vai continuar a sonhar. Mas para pegar aquela realidade, como o Romero Brito fez, você pensar como o Romero Brito. O Romero Brito, é Romero Brito que chama? Romero Brito. É bem inteligente. Ele é bem inteligente. Artista precisa ser inteligente como ele. Ele faz a arte. Ele não é um artista não é um brilhante. Fenômeno. Não é fenômeno. Mas ele é artista inteligente. Precisa ser artista inteligente. Não argumentar com ele que é um artista fino. Ele é um artista inteligente. Ele cria a arte e colocar a arte por uma coisa antes. Hoje você vai ir por qualquer casa aqui no Brasil, você vai ter uma obra de Romero Brito. Ainda que não seja original, né? É isso que eu tô falando. Ele criou uma identidade, ele foi muito inteligente, sim. Claro, a gente tem várias histórias, né? Que ele teve ajuda de pessoas importantes, Estados Unidos e tal, tem toda uma lenda por trás disso. Mas a gente não pode negar que ele realmente era um cara inteligente. Ele é inteligente. Por exemplo,
vou falar uma coisa. Se a gente vai falar, o artista brasileiro que é bem conhecido, eu não vou colocar o Mério Brito como uma desses artistas. Certo. Mas se você vai falar para mim, artista inteligente, vou falar, ele é. Entendi. Por exemplo, tem, eu não sei, eu esqueci, Admin, um artista, cara, eu esqueci o nome direto, é um Admin, uma coisa Admin, Martins Admin. Não sei se você conhecia Martins Admin. É artista brasileiro que desenha gatos. Hoje, ele é um artista que cria o gato. Hoje, você vai para o mercado de arte, todas as pessoas que conhecem arte querem ter esse trabalho dele. Ademir Martins. Isso, Ademir Martins, isso, é isso que vai. Até tem esse tipo de trabalho no roupas, no mochila, nas coisas, na escola. Ademir Martins é um artista. Deixa eu aproveitando esse gancho, e a gente já está indo para o encerramento, nossa hora está bem próximazinha de a gente terminar. Você acha que se nós tivéssemos empresários que acreditassem mais na produção da casa, do Brasil, vamos colocar assim, não importa a origem dos seus artistas, mas que acreditassem no trabalho autoral dessas pessoas, investissem utilizando essas obras na produção de utensílios, grandes indústrias aí, como eu tenho visto algumas que de vez em quando lançam coleções de pratos, outras coleções de bowls, coleções de roupa, coleções de cama, mesa, e utilizando essas artes. De repente, essa indústria poderia ser um grande potencializador da valorização do artista no Brasil? Sim, porque eu vou falar uma coisa que é muito importante para você saber. Se você vai para o mercado, você vai ver alguma sacola artística que fala sobre Brasil, povo para desenho mesmo de arte. Essa é uma sacola reciclável que você pode levar. Mas o problema artista brasileiro fez esse trabalho, eles produziram esse trabalho lá na China. Na época, não sei se existe aqui, muitos, para incentivar artista, sempre tem uma lei que ajuda artista. No Brasil tem várias leis. Tem lei que ajuda. Sim. Leis de incentivo, né? Leis de incentivos, não é aquele lei de incentivo de estadual. Lei de incentivos comunitário, por exemplo, hotéis. Se você entrar no Pousada hoje, quantas artes local que você vai ver? Se você entrar dentro de um escritório, quantas pessoas compram arte hoje? Se você foi por aquele consultório que está vendendo casa, ninguém está colocando arte dentro de casa mais, como na época, que é um prazer para ter uma obra de arte na sua casa. Hoje, todo mundo está optando por estéticas, arquitetura, sim, mas não tem valor para colocar uma obra de arte. As pessoas optando para colocar artificial inteligência, fotográfico, uma pintura de um artista na sua localidade. Ninguém sabe. Se você vai para esses grandes prédios, vai com milhares de apartamentos que você vai entrar, pode ser só 2 pessoas que têm obra de arte. Como a comunidade tipo Santos, São Vicente, vai conseguir ajudar artista a crescer e ter valor? É colocar algumas leis simples de decoração para as pessoas conseguir. Cara, eu quero ajudar esse artista a comprar R$300 as obras de arte dele na feirinha e só botar ali na casa. Entendi. Só botar ele na casa. É uma forma interessante. Estimular. Eu acho que nem precisa de lei, só é uma questão de conscientização. Se você conscientiza os profissionais da arquitetura, por exemplo, as incorporadoras, as construtoras, em dar oportunidade para os artistas locais, para ele poder ter a sua obra nesses espaços, já é um grande começo. Eu vejo isso. Agora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que infelizmente a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, seria maravilhoso,
mas nós temos um tempo e a gente vai encerrando aqui. E eu queria que você me respondesse a seguinte questão. Hoje, se a sua filha mais velha falasse para você, pai, eu quero ser artista, o que você falaria para ela? Ela já está pronta. É. Sabe por quê? Já de 2 anos, eu estava começando a incentivar ela. Se ela falar para mim hoje, não é surpresa mais. Porque ela já tem tudo ferramenta para viver com artista, porque ela está crescendo vendo como eu estou produzindo. Se ela quer ser artista, é uma felicidade para mim. É o que eu vou fazer, é começar de ensinar o caminho certo que ela vai caminhar. Porque ela não vai ter dificuldade que eu tenho, porque eu não tenho as pessoas para me guiar. O que você passou, provavelmente, talvez, mas o que você passou, certamente fez o artista que você é hoje. Mas esse não vai dar para ela ficar, cara, eu sou cara, mas porque vai ser mole para ela. Mas ela não vai passar a dificuldade que eu passo. Entendi. O objetivo é esse. Isso, ela vai viver, não vai sobreviver, ela vai viver com arte. Mas ela não vai ser, cara, eu tenho história de arte. Não, ela vai viver com arte. Entendi. Por tudo que já está, eu já colocar como legado para ela viver. Uma grande felicidade para mim se minha filha falar, pai, eu quero virar artista. Eu vou ficar muito feliz. Mas, uma questão é, ela vai conseguir manter de ser artista? Aí só o futuro dirá, né? É isso. Porque para manter de ser artista, tem outra... Cara, se a gente vai conversar isso, é outra coisa. Porque... É uma concorrência, um dia você vai ficar bom, outro dia você vai ficar bem, outro dia você tem uma ideia. Altos e baixos. Legal. Meu amigo, olha, eu vou dizer para você. Para mim é muito bom estar com você, conversando, falando sobre esse assunto que eu acho muito importante. Eu tenho acompanhado vários artistas, as dificuldades que esses artistas têm. Às vezes eles passam um ano inteiro esperando uma lei de incentivo para participar de um processo, encaminhar um projeto, e de repente, sabe, de 1.000 projetos apresentados, meia dúzia lá são beneficiados, difícil. E é bem difícil. Aí eu pergunto para você, tem alguma exposição marcada? Tem. Diga aí pra gente se já tem algum lugar, já está certo ou não? Tem uma exposição marcada no Teatro Municipal no Santos, no novembro. A data não está certa ainda, mas é novembro. Também tem uma parceria com Earos, uma empresa no Campinas. Pode falar o nome das empresas aqui, viu? Eu valorizo o empresário, a empresa que assume realmente a importância de valorizar as relações sociais humanas nos seus projetos financeiros. Tá, eu tenho aqui no Baixada Santista, a empresa que me incentivou vários projetos que nome? Estoril. Estoril me incentivou e Todeskine também me incentivou a trabalhar, porque a Todeskine é um nome que fabrica imóveis também. Sim. E hoje eu estou trabalhando junto com uma empresa que é publicidade, que é publicidade África Atual, aqui no Brasil. Ok. E também está correndo com uma galeria em São Paulo, que é Galeria Angola. Angola é a galeria africana. Certo. Então, desses projetos, a partir do ano que vem, vai ter uma ampla visão por isso. Você falou uma coisa que é muito importante, que muitos artistas estão sofrendo sobre isso, que é coisa ligada com incentivo. É difícil, é muito difícil. Eu sempre faço os meus trabalhos, se esse lei incentivo uma pessoa vai fazer, me convidar, eu já acerto. Mas eu sempre faço o meu trabalho com eu mesmo, divulgando, procurando patrocínios que vai incentivar e também para me conseguir vender.
Tá? Beleza, maravilha. Eu estou correndo atrás muito disso. Se eu vender um trabalho aqui, outro trabalho ali, outro trabalho aqui. Perfeito. Perfeito. Augustinho, olha, gente, fica aí. O Augustinho vai passar o @ dele. Você, para me entrar no meu contato, você pode me procurar pelo Instagram, Agustini Cauô. Meu nome é completo. Está aparecendo na tela aí, vocês estão vendo. Cauô, é mesmo nome, Facebook e Google. Se você fazer o Google, mesmo nome, você vai ver todos os links onde você vai ver as minhas obras online, ou entrevistas, essas coisas, você vai ver. E se você tem interesse para comprar as minhas obras, também você consegue ver essas obras também com vendas Agostinho no Instagram. Instagram. Bom, gente, e para encerrar o nosso bate-papo, quero te agradecer. Vou passar para você agora uma pequena lembrança do podcast do Tom. Pode tirar aqui, um certificado de participação do podcast do Tom Mago, marcando essa data memorável. E aqui eu vou deixar um recado para as empresas. Não basta ser sustentável, não basta ter uma boa administração e uma gestão financeira dentro dos padrões ESG. Estar aí conectado com a questão do meio ambiente, mas tem que valorizar, as empresas precisam valorizar, ter essa mentalidade de colaborar com os artistas. Artista é a essência da natureza humana, trazendo harmonia para o viver bem. É através da arte, em todas as suas formas, na música, no teatro, na literatura, na poesia, nas artes visuais, nas artes plásticas. Empresário, patrocinem os artistas brasileiros. Patrocinem os artistas, a arte, patrocinem o Brasil. Não fiquem esperando incentivos fiscais. Mostrem que vocês são capazes de fazer um mundo um pouco melhor. E a arte é um desses caminhos. A arte, a cultura, a educação. Fica o recado do Tom. Para encerrar aqui, eu conto com o bom senso do empresariado brasileiro para valorizar a arte, a cultura e a educação. Muito obrigado e até o próximo encontro.